Saudações, hoje é o dia 30 de novembro de 2022. Eu estou experimentando gravar esse vídeo num ângulo um pouco diferente. Na verdade a câmera está apontando meio que para cima ali, né? Eu acho que ficou bonito ali o contraste com o céu, essa árvore. Vamos ver se isso faz alguma diferença na minha dinâmica, né? Bem, eu gostaria de começar esse vídeo repetindo o que eu disse no vídeo anterior, que saiu um pouco do tema original, que era a questão do filme de ficção científica, o Prey, né? Mas a respeito do problema dos movimentos de ódio, né? Que sim, o bolsonarismo é, entre outras coisas, um movimento de ódio. Ele é instrumentalizado para despertar ódio nas pessoas e canalizá-lo de forma a manter a chama do movimento, né? Porque ele não se sustenta racionalmente. Então sempre que você precisa desenvolver uma abordagem de aglutinação de massas que não tem um fundamento racional, ele é absolutamente contraditório, ele é irracional, não tem outra forma de você fazer isso nem sem apelar a emoções muito fortes. E no caso a emoção primordial é ódio. E eu queria dizer que a gente tem que fazer um esforço muito grande para tentar não se contaminar por esse ódio, porque a grande vitória de um movimento de ódio não é ele conseguir mobilizar suas massas para odiar o seu objeto de desprezo, mas é sobretudo quando ele consegue despertar nos seus adversários o ódio contra ele próprio. Aí ele tem uma vitória ampla, porque ele conseguiu disseminar o ódio em toda a sociedade. Então ele tem que fazer um esforço muito grande, e eu estou tendo muita dificuldade com isso, para não odiar essas criaturas que estão aí promovendo esses atos atuais que nós estamos tendo que analisar agora, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, é sempre bom recapitular, né, que sim, não, apesar de ter várias pessoas que estão falando nisso agora, abertamente, eu tenho dito há muito mais tempo que o bolsonarismo tem que ser visto como uma patologia. Ele é literalmente patológico mesmo. Tem um vídeo que expliquei e argumentei em favor dessa visão. Claro, em grande parte é uma analogia, não estou falando de uma patologia psiquiatricamente reconhecida, né? Embora possa ter algumas correlações aí. Mas assim, o seu componente principal, além das questões que eu já explorei do processo de degeneração mental, o seu componente principal, que eu também já explorei nesse canal, é o anticomunismo, né? E tem um vídeo específico sobre isso. Mas para tentar resumir aqui, a ideia é simplesmente o anticomunismo é uma forma de maniqueísmo, onde você utiliza esse rótulo absolutamente vago de comunismo para estigmatizar tudo qualquer coisa que você considere ser opositor, né? Mas o que diferencia o maniqueísmo anticomunista, né, do maniqueísmo antifascista ou qualquer outra forma de maniqueísmo, evidentemente, primeiro é o seu ponto de partida, né? Evidentemente o anticomunismo começa com uma reação a algo mais ou menos razoavelmente bem definido. Não perfeitamente definido. Porque na verdade nem o anticomunismo mais lúcido que existe, que é o católico, que é originalmente pronunciado nas Bulas Papais contra o anticomunismo ateu, até esse tem umas falhas de circunscrição do objeto em si, mas ele é predominantemente acertado. Mas posteriormente ele foi degenerando cada vez mais, até que chegou ao ponto, e esse é o assunto deste vídeo, que ele começa a se tornar basicamente aquilo que ele criticava pela incapacidade de compreender, de ter noção do que é esse rótulo, o significado que está por trás do rótulo que ele usa. Ou seja, ele se distorce até um ponto que o anticomunismo bolsonarista hoje ele emula vários aspectos do comunismo originário. E isso é bem autoevidente. Veja bem, o que tem na gênese do movimento comunista de verdade, que você também pode chamar de um movimento socialista internacional, antigo, que tinha essa pretensão de estabelecer um socialismo com vistas a atingir um comunismo. E tem uma série de características muito bem definidas. É claro, uma delas não tem como se manter nesse movimento atual, porque ele é absolutamente fundamental, que é a rejeição à ideia de propriedade privada. E obviamente não tem absolutamente nada disso. Então esse elemento originário que constituía essencialmente a própria ideia de comunismo, essa está perdida. Não tem nada disso. O que seria por si só um motivo mais do que suficiente para você não usar mais esse termo. Mas o fato é que uma das características do movimento do anticomunismo em si é exatamente você utilizar esse elemento como espantalho para fazer ações contra uma determinada série de outras coisas que podem ter alguma relação e algumas não têm relação nenhuma. Então, se hoje não tem mais nenhum tipo de comunismo relevante que esteja ameaçando a propriedade privada,
e muito menos o bolsonarismo vai fazer isso. No entanto, ele emula alguns aspectos secundários. Por exemplo, o fato de que o movimento comunista originário, como o socialismo, como até muitos setores mais tradicionais da esquerda em geral, são fortemente críticos das grandes corporações, das grandes instituições. Por quê? Porque originalmente, especialmente segundo a visão marxista, todas as grandes instituições do Estado, todas as grandes corporações, todas são basicamente o capital. Os grandes bancos, as grandes empresas de mídia, esses grandes órgãos como ONGs, ou a própria ONU, ou a própria FIFA, todas essas são estruturas de serviço ao capital. Esse é o grande capital, é o capitalismo, se você preferir. Ou como o próprio Olavo de Carvalho tentou redefinir de uma certa forma, de metacapitalismo, né? Então, o bolsonarismo hoje emula essa rejeição a essas grandes instituições, essas grandes corporações, tanto comerciais quanto corporações governamentais, que estão a serviço de um sistema, sim, que eles estão a serviço de uma governança global, isso é verdade. Então, nesse sentido, ele compartilha com o comunismo originário, ou socialismo, essa rejeição. Com a diferença que os comunistas, os socialistas, sabiam o que era essa estrutura aí. O objetivo é derrubar completamente essa estrutura para eliminar tudo aquilo que fundamenta a estruturação do capital, socializar os meios de produção, com vistas a um futuro comunismo utópico. Ao passo que esse movimento bolsonarista atual, ele chama isso de comunismo, promovendo uma suprema inversão conceitual. É curioso, porque, veja só, qual que era a ideia originária? É detectando esse grande inimigo, esse grande capital, você promoveu uma ação no sentido de derrubá-lo na realidade, eliminá-lo. E o que aconteceu na realidade para esses movimentos atuais? Evidentemente nada disso vai ser derrubado, ele simplesmente vai ser renomeado. Ele pega isso que era o capitalismo e chama de comunismo. Simples assim. E diz que está lutando contra isso. Mas isso não deixa de ter um certo paralelismo bastante claro, porque é a sua oposição a essas grandes instituições. Então, nisso que está acontecendo nesse exato momento, o bolsonarismo está imitando o comunismo, no sentido original. E ele não é de hoje, viu? Desde essa questão do não vai ter Copa, que foi levantada primordialmente pela esquerda, nesse sentido de uma crítica a esse grande evento como um grande evento do capital, de exploração de trabalhadores, essas coisas todas. E no Brasil, essa crítica encontrou eco especialmente ante os antipatriotas, aquelas pessoas que têm desprezo pelo próprio país e que dizem que o país não pode sediar uma Copa. O argumento originário do grupo mais à esquerda é que deveria estar gastando esse dinheiro com hospital, com escola, com esse negócio todo. E o sentimento já desse grupo mais reacionário é simplesmente um sentimento de desprezo pelo próprio país, que o próprio país não tem direito a fazer isso. Isso é coisa de país rico. Só que eles conseguiram se amalgamar e combinar em um determinado momento. Nós tivemos essa coisa incrível do movimento Não Vai Ter Copa, conseguia reunir setores de uma esquerda mais radical e, por outro lado, uma direita também mais radical, extremamente reacionária a essa esquerda. E os dois, mesmo de uma certa forma, se uniram nesse movimento Não Vai Ter Copa. E é muito curioso que agora, 8 anos depois, né, diante dessa nova Copa do Mundo, esteja havendo no bolsonarismo uma certa rejeição à própria ideia de Copa do Mundo, né? Pelo menos até o Eduardo Bananinha cometeu essa gafe absolutamente bizarra aí, que não merece nem comentário. Mas, veja, mais uma vez, esse elemento de crítica está sendo replicado nesse estilo de você ser contra uma mega instituição como a FIFA, que é uma organização que congrega mais países que a ONU, né? Muita gente não sabe, mas a ONU, o próprio Eduardo Bolsonaro falou isso mesmo, a ONU ela não chega a ter 200 países, é 190 e tantos. A FIFA reconhece mais de 200 países, porque tem aqueles países que são numa situação assim meio indefinida, né? São reconhecidos por alguns países e não por outros. Na realidade, no mundo inteiro, se você pegar várias áreas assim meio que disputadas, você tem, tipo, acho que perto de 220, no máximo 230. E na ONU tem menos de 200. Mas bem, o ponto é que há essa crítica, essa rejeição a este fenômeno. E o que o bolsonarismo está fazendo agora? Criticando o futebol como um fenômeno de alienação de massa, a mesma crítica
que o marxismo fazia antigamente, no sentido de criticar esses fenômenos como esses elementos de você anestesiar as massas para evitá-las de se conscientizar da sua condição. O argumento é basicamente o mesmo, é evitar que seria um instrumento para evitar que a população brasileira se conscientizasse da ameaça do comunismo. Só que é o mesmo argumento que é utilizado para evitar que ela tomasse consciência da exploração capitalista. Ou seja, o bolsonarismo está parodiando em vários aspectos o movimento comunista originário. Hoje, o bolsonarismo, em termos de escala, assim, de movimento significativo, é o que tem de mais parecido com os movimentos comunistas mais antigos. Claro, com diferenças estruturais fundamentais, ele tem uma diferença essencial brutal, mas em termos de paródia, ou de farsa, se você preferir, em termos de emulação de discursos e emulação de atitudes, ele está sendo espantosamente parecido. Aí você vê o grau de alienação causado por esse fenômeno que, como eu coloquei no meu vídeo sobre anticomunismo, a coisa mais interessante é que você não precisa saber o que é comunismo para entender o anticomunismo, porque ele é o que menos sabe o que é. E isso é apenas uma demonstração tão clara. Ele tanto distorce o conceito que ele chega na sua antítese e ele começa a parodiar esse comunismo originário numa série de atitudes. Veja só, o que você tem nesses movimentos coletivistas, além de um enfraquecimento das individualidades, no sentido de uma tomada de uma consciência mais coletiva, a ideia da consciência de classe marxista. Você tem a percepção de que cada um daqueles indivíduos tem que se reconhecer como pertencentes a uma determinada classe e estabelecer uma consciência geral da sua noção de coletividade para que você utilize essa percepção para uma observação mais lúcida da realidade e um movimento mais direcionado contra esse estado de coisas. O bolsonarismo nesse exato momento está fazendo a mesma coisa, está esvaziando a individualidade, submetendo todo mundo a um pensamento coletivo único, só que com o agravante de ser muito mais bitolado e muito mais esvaziado de significado. Mas basicamente você está lá, tem uma série de pessoas lá unindo, trabalhando em uníssono, como uma espécie de representante de um movimento de pensamento único, que não admite muitas divergências. Mas é importante deixar claro que tudo isso deriva, sobretudo, de uma tamanha distorção do conceito original, que ele começa a se, não só apenas se contradizer, mas se contradiz há muito tempo, ele começa a se autodestruir, a se fagocitar, a ter que se redefinir, como ele está se contradizendo o tempo todo, ele precisa estar sempre se ressignificando, sempre inventando uma nova narrativa. É aquela velha história, né, é só 72 horas, né? Daqui a pouco tem mais 72 horas, não, mas agora só semana que vem, até o dia tal, e vai passando, e vai passando. Outro dia alguém fez até uma comparação interessante com essas seitas milenaristas, né? Essas que colocam datas do fim do mundo, o mundo vai acabar na data tal, aí chega na data tal, o mundo não acaba, aí você tem que redefinir, criar uma nova data e fazer uma movimentação tal. Tem alguns movimentos religiosos por aí que têm feito isso recorrentemente, inclusive Testemunhas de Jeová, por exemplo. E o bolsonarismo está assim, né? Tem sempre uma data limite, uma coisa tal vai acontecer. Há anos está acontecendo isso, desde o 7 de setembro de 2000, acho que no de 2020 já tinha acontecido, mas depois foi mais de 2021, que foi o mais significativo, mais até que 2022. Mas tem sempre uma data onde as coisas vão acontecer. Tem sempre uma previsão, daqui vai acontecer tal coisa, e nunca acontece nada, nunca. E ele vai sempre adiando, se ressignificando, ele está sempre se contradizendo. Ele não tem como prever a realidade, não tem como perceber a realidade. Então ele tem que ficar constantemente redefinindo as coisas, né? De uma certa forma, isso parodia de uma forma extremamente degenerada também uma ideia anterior de que o próprio capitalismo global estava com os dias contados, né? Porque ele ia se levar a uma autodestruição em termos e permitir o surgimento da revolução socialista global. E isso não aconteceu, isso foi sendo adiado. Os marxistas previam isso para um determinado local da Europa e não aconteceu, e foi aconteceu de formas completamente diferentes em outros locais, e mesmo assim não daquele modo que foi previsto, então foi sendo remodulado, adiado. Até hoje tem modos de você tentar argumentar a favor dessa percepção, mas observe, o bolsonarismo vai no mesmo caminho, uma vez que ele está sempre fazendo previsões
que falham redondamente, que não tem nenhuma sustentação na realidade, então ele tem que estar sempre redefinindo e refazendo novas previsões, mantendo todo aquele pessoal naquela teia de ilusão. Observe que todas essas paródias que o bolsonarismo faz do movimento comunista, daquele que é o seu maior objeto de ódio, todas essas paródias são brutalmente degeneradas. Se elas tinham algum sentido nos movimentos originários de esquerda, revolucionária, ou se elas já eram problemáticas, no bolsonarismo elas vão ser incomensuravelmente piores, muito mais degeneradas, muito mais retardadas. Tanto no sentido de comprometimento mental, quanto no sentido de atraso, né? Mas o ponto muito curioso é esse. O anticomunismo, ele tem tal grau de demência que ele chega ao ponto de começar a emular aspectos daquele inimigo que ele visava combater, a ponto de se tornar uma paródia dele e até incorporar alguns elementos mais ou menos legítimos, só que num sentido completamente diferente, né? Porque afinal, uma coisa ele não pode emular, uma coisa ele não pode repetir, que é a essência. Ele não pode ser contrário à propriedade privada, no meio de produção, no caso, ou na forma geral. Pelo contrário, ele está dizendo que ele é a favor da propriedade privada, ele está dizendo que é a favor da família. E sim, tinha um viés antifamília no sentido da instituição social que garantia a transmissão da propriedade privada, né? Na realidade, nunca foi essa crítica marxista contra a família, nunca foi contra essas famílias, contra os trabalhadores exatamente, é mais contra essas famílias que têm grandes riquezas, que vão redistribuindo suas riquezas por meios de herança, né? É mais nesse sentido. Então, os elementos cruciais que dão sentido pleno, que justificam você chamar algo de comunismo, esses têm que ser necessariamente perdidos. Mas os elementos secundários e que se correlacionam de modos mais ou menos coerentes, eles podem ser copiados de uma forma geral. Então, assim, recapitulando, está copiando um certo grau de coletivização, de desindividualização de uma massa em favor de uma identidade coletiva, uma certa identidade de classe, farsesca, mas ainda assim é uma espécie de identidade de classe. Ele está parodiando a crítica a grandes corporações e grandes instituições que anteriormente eram vistas como a representação máxima do capitalismo e hoje são vistas como a representação do comunismo, apesar de ter mudado essencialmente, absolutamente nada. Ele tem parodiado uma série de críticas a instituições culturais que eram vistas como fenômenos de alienação de massa e que visavam impedir que as pessoas se dessem conta da sua consciência de classe e da exploração capitalista. Ele está emulando isso nesse sentido, dizendo que esses fenômenos evitam que as pessoas tenham consciência da ameaça comunista. E veja só, não é só o futebol, né? Não é só essa questão de determinadas diversões, que pode apostar que se esse negócio for mantido aí, os bolsonaristas vão se posicionar contra o carnaval também, se esse movimento durar até lá, né? Mas olha só, qual que foi uma das maiores instituições culturais que foi criticada pelos marxistas, especialmente, né? Foi o catolicismo, o cristianismo, porque era visto como um mecanismo de alienação de massas, especialmente a sua relação da Igreja Católica com uma grande instituição, corporação burocrática relacionada ao Estado. E o que o bolsonarismo faz hoje? Ele é essencialmente anticatólico, viu? Percebe isso? Ele dá vazão a uma religiosidade, mas é uma religiosidade mais celularizada, mais protestante, né? Mas nem exatamente protestante, mas no sentido especialmente neopentecostal, mas ele tem sido extremamente hostil à Igreja Católica. E até isso está parodiando. Está parodiando uma urgência revolucionária prevendo uma alteração de estado de coisas, fazendo previsões, praticamente profecias, que não têm se manifestado na realidade, mas ele está insistentemente fazendo tudo isso. E como quinto, embora tenha outros elementos que possa apontar, talvez o que seja o mais interessante. Os movimentos revolucionários originários estavam dispostos a abraçar uma revolução mais dura, né? mais violenta. Sim, ficava muito evidente que não se mudaria o estado de coisas sem resistência. Então ele estava disposto a apelar para as armas. E o que a gente tem hoje com o bolsonarismo, o que ele está fazendo? Ele está se armando, literalmente. Ele está criando milícias. Como é que foram as revoluções comunistas em todos os países? Com milícias armadas para derrubar o sistema. E o bolsonarismo está parodiando isso. Só que ele tem uma coisa que
é até difícil de você equacionar, mas é talvez o ponto mais interessante. É a relação dele com as Forças Armadas. Porque também nesses movimentos revolucionários, além das milícias que foram formadas, milícias populares, depois eles se empenharam nas Forças Armadas também. Tem uma ironia muito significativa no fato do próprio Bolsonaro outrora ter elogiado o Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez foi o militar que conseguiu fazer essa comunicação entre setores das Forças Armadas venezuelanas e setores da população campesina, inclusive, da Venezuela, que começou a estabelecer milícias armadas e criou uma amálgama, uma força, uma milícia, uma sociedade fortemente militarizada, capaz de resistir a ameaças externas de exércitos extremamente poderosos. Foi assim em Cuba também, que conseguiu resistir à invasão americana. Então a relação que esses países que conseguiram essas vitórias revolucionárias têm com o exército é uma relação extremamente amistosa. Vê a política Songun na Coreia do Norte. Eles percebendo que a única forma deles sobreviverem ao assédio da maior potência e da mais destrutiva, invasiva e assassina potência da história, a única forma deles conseguirem sobreviver a isso era militarizar praticamente a sociedade. E o que o bolsonarismo está fazendo? A mesma coisa, só que ele está tentando fazer isso de uma forma um pouco mais assim, mais reverencial em relação às Forças Armadas já estabelecidas, uma vez que elas são reconhecidamente anticomunistas. Mas já começa a haver cisâneas aí nesse sentido também, de algumas críticas a determinados altos oficiais que não estão se comportando devidamente, não estão se posicionando de uma forma clara em favor desse movimento de ruptura, né? Mas o fato é que já existe uma ampla milícia bolsonarista preparada, já fazendo ameaças claras de violar a ordem institucional, tentando chamar o exército para si. Ou seja, é o que os movimentos revolucionários comunistas fizeram, porra. É curioso, apenas o jeito que é feito aqui no Brasil é meio torto, meio bizarro. Aquele negócio é sempre uma repetição, é sempre uma paródia, é sempre meio que uma farsa, mas que guarda uma notória similaridade. Por fim, porque vai ficar numa sexta, né, correlação também, o posicionamento em relação ao próprio modelo de democracia em si, né? Porque evidentemente, claro que o bolsonarismo não tem limites pro grau de autodepravação mental, de se contradizer, não tem limites. Então aí não sou ele, mas o anticomunismo em geral, né? Então ele nunca viu problema nenhum ir para frente de um quartel pedir um golpe de Estado no nome da democracia. Esse país não tem problema nenhum, nunca foi. Na verdade, para a mentalidade anticomunista internacional norte-americana também não é problema nenhum. Sempre foi, normal você invadir um país, porque tipo, fez uma análise que percebeu que 80, 90% da população ia votar no Partido Comunista. Então ele vai invadir o país em nome da liberdade, né? Para não deixar a população determinar, como foi o caso da Coreia, por exemplo. Então, mas eles não veem problema nisso. A diferença é que, do ponto de vista dos comunistas originários, eles tinham uma noção clara do que isso significava. Eles não acreditavam nessa democracia burguesa, nessa democracia liberal. E o objetivo não era lutar pela democracia, era estabelecer a ditadura do proletariado, que depois vai sim se consolidar numa democracia mais radical, que vai ser uma democracia real, muito diferente da que nós temos hoje. O que o bolsonarismo está fazendo? Desprezando o resultado eleitoral, esse modelo democrático que nós temos, querendo implantar um governo autoritário, um governo que vai matar a gente, em nome da democracia, em nome da vontade popular. Então tem esse paralelismo, 6 paralelismos no mínimo, para você ver o quanto que o bolsonarismo, o anticomunismo, nessa manifestação mais atual, emula características do comunismo originário. Tamanho grau de distorção que ele tem do seu objeto de ódio originário, que vai sendo ressignificado, alterado até o ponto de começar a se amalgamar, a pensar copiado sem sequer se dar conta. E aí a gente vê, nesse paralelo, fica até meio que secundário essa ideia de você perceber que não existe nada mais antinacional, antipatriótico, anti-Brasil do que esse movimento. O fato de ele vestir a bandeira do Brasil é verdadeiramente bizarro, porque tudo que ele faz é contra a autodeterminação do povo brasileiro. Há uma legitimidade infinitamente maior na ostentação das cores do Brasil para torcer pela seleção de futebol do que por esse movimento nefasto aí. Mas isso é até secundário, né? Porque uma das características evidentes também do comunismo originário é que ele também é antinacionalista, ele contra a própria ideia de nações, de países, ele é internacionalista.
Então até essa paródia meio distorcida acaba, você poderia considerar como uma 7ª paródia, uma 6,5, né? Porque essa é um pouco diferenciada também. Mas o ponto é esse: o bolsonarismo hoje é o que nós temos de, pragmaticamente, mais próximo dos movimentos comunistas originários, daquelas iniciativas de alterar a ordem de coisas, de se armar, de criar milícias armadas, de fazer críticas do grande sistema, das grandes instituições, das grandes corporações, de fazer críticas de instituições culturais alienadoras, de você tentar conscientizar, né, entre aspas, uma população para a ameaça, para o perigo que ela sofre, com a diferença que anteriormente era um perigo perene, né, era uma exploração constante, você tem que oferecer uma saída, e hoje eles sempre colocam isso na forma de uma ameaça que vem para romper um estado de coisa, uma ameaça totalmente indefinida, né, que eles não sabem exatamente o que é, mas está sempre sendo colocado aí. Mas é muito curioso mesmo essa relação, essa paródia e esse processo progressivo de insanidade, essa espiral de delírio, que é até bom achar isso um pouco engraçado, para ver se atenua um pouco, né? Qualquer possibilidade de você enveredar para um sentimento de ódio, né? Mas bem, já está grande aqui o vídeo. Basicamente é isso que faz essa recapitulação, essa temática, né? Eu vou procurar inverter temas assim mais políticos, mais nesse sentido, com temas mais de filosofia e ficção científica. E eu sou o Marcos Valério XR, no dia 30 de novembro de 2022. Muito obrigado por sua atenção.